Pronto, meus garotos, agora nós vamos olhar o nosso roteirinho aqui, seguir o nosso roteirinho. Então a gente já criou a classe de negócio. Dá OK aqui, botar um OK aqui. Agora nós vamos para a criação do nosso componente. Olha lá, estamos chegando. Então vamos lá, vamos entrar aqui na nossa estrutura, né, componentes, configurações. Deixa eu apagar aqui para a gente começar do zero. Deixa eu só copiar isso aqui para não e-mail. Pronto. Então vamos lá, apaga isso aqui, delete. Ok. Então aqui configurações. A gente clica com o lado direito do mouse. Vamos lá, está atualizando, atualizou. Ainda não, liberou. Pronto. Então vamos lá. New folder. E aí a gente vai botar aqui configuração, funcionalidade. Pronto. E aqui nós vamos criar os nossos arquivos, características dos componentes do Angular Dart. Então a gente vai criar configuração funcionalidade.dart. Copiar aqui para. Vamos criar o HTML e vamos criar o CSS. Pronto. E agora vamos brincar para criar o nosso componente. Então vamos lá, vamos import. Opa. Vamos lá chamar o Angular Dart. Aqui a gente tem o nosso arroba componente. Opa. Component. E aqui class configuração funcionalidade. Pronto. E aqui a gente vai selector. Aí aqui a gente vai ter o nome, né? Configuração traço funcionalidade, vírgula. A gente vai ter aqui agora o template URL, que vai ser o nosso arquivo HTML, o style URLs, lembrando que é entre colchete porque é um list CSS. Pronto. Por enquanto já temos aqui a nossa classe, tá? Como a gente tem um formulário, vamos já e aqui, gente, vamos reusar o que a gente fez na classe cadastro usuário, tá? Como é um formulário, a gente já sabe que vai usar algumas coisinhas aqui, né? Directives. Então, Core Directives e o Form Directives. Deixa eu digitar, gente, para a gente não... Vamos lá. Core
Isso aqui ajuda a gente lembrar das coisas. Form directives. Vamos lá? Beleza. Só que aqui a gente tem que... já importou automaticamente o Angular Forms. Ó, gente, se por acaso o de vocês não importarem automaticamente, vocês não esqueçam de dar um import no Angular Forms lá em cima, tá bom? Então, beleza. Já temos aqui o que nós precisamos inicialmente para começar a configurar o nosso brinquedinho, tá? Então, vamos lá. Vamos para arquivo HTML. E aí nós vamos reaproveitar. Vai lá. Vamos lá no cadastro usuário.html. Então, a parte de cima, gente, a gente pode, vocês podem copiar essa primeira div que a gente vai reusar. Deixa esse carinha aqui. Funcionalidade. Eu não preciso de agora. Então vamos aqui. Configuração, funcionalidade HTML. Vamos colar aqui. Pronto. Pronto. Nós já temos algo para ser apresentado na tela. Vamos alterar aqui, ao invés de configuração de usuários, aqui vai ser configuração de funcionalidades. Tá? E aquele botãozinho no usuário, a gente vai botar nova funcionalidade. Nova funcionalidade. Pronto. Já temos coisa para apresentar no nosso componente. Então agora a gente vai, vejam só. O que é que a gente vai fazer agora para ir vendo o que a gente está fazendo, né? Para mostrar na tela o que a gente está fazendo. Então veja, a gente tem no menu, né, o link para conectar, para chamar as nossas telas, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que vincular o clique, né, nesse item do menu, desse submenu, né, vincular a chamada do nosso componente de cadastro de funcionalidades. Então como é que a gente faz isso? A gente tem que ir no componente principal de configurações. Então essa tela, toda essa tela aqui é gerenciada primordialmente pelo componente pelo componente configurações, né? Como vocês estão vendo aqui até na rota. Então eu vou nele aqui, ó, configurações.dart e configurações.html. Tá? Então olha só, este aqui é o menu, tá vendo, gente? Olha aqui, este é o nosso menu. A gente precisa agora, em funcionalidades, observe que associada ao clique no botão de clínica, agenda e usuário, eu tenho a chamada de um método, né? Então no caso do usuário eu tenho o método carrega dados cadastro usuário, que eu vou reaproveitar, certo? O que a gente vai fazer é o mesmo procedimento. O que vai mudar é o que? A gente vai vincular ao componente, esse botão ao componente de funcionalidade. Então vou botar aqui carrega cadastro. Eu não vou botar cadastro não, tá, gente? Eu vou botar carrega configuração funcionalidade. Carrega configuração funcionalidade. Copia isso aqui que a gente vai precisar. E agora a gente vai aqui em configurações.dart. Salva. Vai dar um errinho, porque ele não vai achar o método. E aqui a gente tem, né, os métodos na nossa classe Dart. Então, logo no início, nossa classe Dart de configurações. Então a gente tem aqui no nosso código, copia isso aqui, vamos ter aqui carrega cadastro funcionalidade.
Pronto, eu não vou nem alterar, vou deixar o mesmo só para ver se está funcionando o método, tá? E o vínculo com, tá dando eu aqui, carrega configuração funcional, carrega, é porque aqui não é cadastro, né? Configuração, carrega configuração funcionalidade, agora deve funcionar. Vamos lá. Bora. Pronto, vamos lá. Carrega a configuração funcionalidade, então quando eu clicar em funcionalidade, ele vai chamar a configuração de usuário ainda, porque a gente não fez as configurações necessárias para chamar o componente funcionalidade, mas aqui já dá para a gente avaliar, tá? Então deixa eu atualizar aqui a tela. Funcionalidades, ó, tá carregando o componente configuração usuário. Agora vamos alterar. Então isso aqui, a primeira coisa eu faço o método. Agora eu vou ter que alterar isso aqui, gente. Observe, né, que ele tem aqui um div componente load.clear e ele tem um loader, tá? Isso aqui é um recurso Então isso aqui é um recurso, né, da própria linguagem que você consegue plotar, né, dentro de um componente o conteúdo de outro componente, tá? Então, se fosse um filho, você tem um filho, é um componente filho dentro de um componente pai, que é isso que está acontecendo. Tem um componente pai que é configurações e a gente está plotando dentro do componente configurações o componente de configuração de funcionalidade, tá? Então eu reservo, então esse div componente load aqui, se a gente for no código do HTML configurações, vocês vão ver que eu separo aqui, ó, eu tô designando uma div que vai receber a renderização do componente filho, né? Então eu tenho que ter o que? Eu tenho que criar uma div. Quando eu faço isso aqui, gente, eu estou dando um nome para essa div, é como se fosse um ID, e automaticamente eu estou fazendo um bind, né, deste div com uma variável, né, chamada, eu estou fazendo o bind, né, justamente com essa variável div componente load. Tá? Eu estou fazendo o bind aqui com essa variável, né, que está no nosso código do Dart. Beleza? Então, só resumindo, isso aqui reserva um espaço onde eu vou carregar o meu componente filho. Beleza? Então, isso aqui é chamado em todos os scripts, né? O que vai modificar é o que eu vou plotar. Então, quando eu clico em configuração clínica, ele está plotando, né, o meu componente configuração clínica ngFactory. Quando eu clico em cadastro usuário, ele vai carregar cadastro usuário ngFactory, né? E quando eu clicar em funcionalidade, ele vai ter que pegar configuração funcionalidade ngFactory. Então vem aqui configuração funcionalidade ngFactory. Ele não vai achar porque a gente precisa importar esse cara, tá? E ele não aparece aqui facilmente. Então o que é que a gente tem que fazer? Vamos seguir o mesmo exemplo do que a gente tem aqui. Vocês vão vir aqui, ó,
ele sempre, essa classe ngFactory, ele sempre está presente no arquivo .template, que é criado automaticamente pelo Angular Dart, tá? Isso aqui é transparente para a gente, mas a gente precisa saber quando a gente tiver que fizer a chamada do componente. Ele é o componente integrado. É como se eu estivesse chamando, né, o Dart, o código Dart, o código CSS e o código HTML do meu componente, tá? Então a gente vem aqui, configuração, como é que a gente está chamando aqui? Configuração funcionalidade, né? A gente vai ter aqui configuração, vai ter configuração clínica, vou botar configuração. Aliás, não, gente, esqueçam, vamos dar um import, vai ficar mais fácil assim, dar um import. Opa, falhou aqui. O import. Vamos colocar aqui os packages, tá? Aí vamos para cá. Eu botei pack que ele começou a abrir, né? Eu quero pegar o endereço do componente no formato do package para padronizar. Então onde é que tá? Tá aqui em componentes. A gente está aqui em configurações. Aí é que lascou agora, né? Pra gente achar o que a gente quer. Deixa eu ver se ele abre aqui. Deixa eu ver se é esse. Configuração clínica não é. Mas aqui a gente consegue puxar. Ao invés de configuração clínica, é configuração funcionalidade. E aí eu vou botar uma barrinha aqui para ele ver se ele identifica e se ele complementa. Beleza, chamou. E aqui, ó, escolhe essa opçãozinha aqui que identifica o código Dart. Pronto, ó. Só que não é isso que a gente quer o template, né? Então o que é que precisa agora? Copia aqui de cima, ó. Evita digitar, viu, gente? Porque às vezes a gente erra alguma coisa e não funciona. Então no final aqui, por que ele está dando erro? Ah, porque faltou pontinho e vírgula no final. Aí agora aqui no finalzinho eu vou acrescentar o ponto template. Pronto. Certo? Deixa eu apagar essa classe aqui que eu não estou usando. Esse azulzinho, gente, no import significa que a gente não está usando em lugar nenhum. Tá, então vamos lá. Então funcionou, ó. Configuração, funcionalidade, ponto template. Então vocês vão ver que agora o erro some, tá vendo? A configuração, funcionalidade ngFactory. Perfeito. Então quando clicar, a gente vai limpar aquela div. Esse div componente loader aqui, ele limpa a div com o conteúdo que pode ter anteriormente e carrega, né, com o componente funcionalidade ngFactory. Certo? Vamos salvar e vamos testar. Agora quando eu clicar lá, ele deve abrir. Antes ele está dando erro de import. Vamos ver o que aconteceu. Tem algum erro específico aqui? Não tem. Aqui. Gente, vamos lá, deixa eu só
verificar aqui se tem a ver. Vou comentar aqui esse bloco, só para ver se ele passa, só para eu ver se... Continua dando erro, deixa eu ver aqui. Certo. Só para isolar aqui a possibilidade de eu ter, que às vezes você digita alguma coisa, gente, em algo que você não percebe e dá uma confusão enorme. Só quero isolar essa possibilidade. Então estou tirando tudo que eu tinha feito de novidade, colocando o cenário anterior para saber aqui exatamente onde é que está o problema. Pronto, então tá provavelmente algum problema no import. Deixa eu liberar aqui o import. Aqui, ele está reclamando. Vamos ver. Gente, vou parar o vídeo aqui e para a gente não perder tempo e continuo já já. Bem, meus garotos, eu descobri aqui o problema. Rapaz, um negócio sutil, viu? Ele não sinaliza o que ele não conseguiu importar. Ele está dizendo que tem algum problema, né, de importação, na geração de algum arquivo, né? Mas ele não sinaliza. Aliás, ele sinalizou aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, configuração funcionalidade, ponto CSS Stindart. Então ele está meio que sinalizando. Quando eu fui olhar aqui, gente, o nosso arquivo CSS tem 2 pontos, ó, que maluquice. Então ele não está conseguindo, talvez, identificar como tipo válido esse arquivo. Então, corrigindo aqui, ele resolve. Tá? E aí vamos voltar aqui para a configuração.dart. Vamos refazer o que a gente tinha feito antes, que agora deve funcionar. Então, exclui isso aqui e vamos descomentar. Pronto. Apontando para a funcionalidade, NG Factory. Vamos lá. Bora! Vamos nessa. Isso. Bom, menino. Vamos atualizar. E aí, pronto. Vamos agora ver se ele vai chamar. Olha que maravilha. Chamou exatamente o que a gente acabou de construir na nossa aplicação. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês viram que esse íconezinho, né, ele desconfigurou. Por quê? Porque eu tenho uma configuração CSS no componente usuário, né? Então vamos fazer o seguinte:
Copiar tudo isso aqui, gente, não é algo bonito, tá? Eu preciso organizar a estrutura dos nossos CSS para ficar mais otimizado. Mas enquanto isso, não vamos perder tempo, não vou esperar mais, vamos seguir desse jeito, tá? Nos próximos a gente vai refinando e ajustando e depois a gente refatora, ainda mais porque não é muita coisa. Então copia tudo que está aqui, certo? E vamos o CSS do componente cadastro usuário e vamos colar aqui no CSS de configuração de funcionalidade. Salva. Pronto. Ter uma atualizar. Vamos lá em funcionalidade. Ó, tudo bonitinho. Beleza, terminamos a primeira parte. Criamos o componente, né? Colocamos a primeira parte, assim, o cabeçalho do componente e habilitamos para que ele fosse chamado através do menu de configurações. Tá? Eu vou parar o vídeo aqui que já está grande e a gente continua no próximo, tá bom?